Você já parou para se perguntar qual é o momento exato em que uma mãe deixa de amar uma filha? Não é quando ela nasce problemática, não é quando ela cresce rebelde. É muito mais sutil que isso. É quando você percebe que passou a vida inteira sendo usada e que sua própria filha foi quem mais se aproveitou da sua bondade. Descobri num domingo qualquer, durante um almoço de família, que eu mesma preparei com todo carinho, quando minha filha me chamou de velha inútil, na frente dos meus próprios netos. 62 anos nesta casa de 3 quartos em São Paulo, que comprei tijolo por tijolo trabalhando em 3 empregos simultâneos. 45 anos criando a Juliana, desde que ela era um bebê choramingão até virar uma mulher de 45 anos ainda mais choramingona. 20 anos bancando a vida dela e do marido vagabundo que ela arrumou. E foi por causa de 3 gotas de calda de pudim na toalha da mesa que descobri quem eu realmente era para ela. Um capacho com pernas e carteira recheada. Meu nome é Vera Nascimento. Tenho 72 anos bem vividos, 3 aposentadorias, porque sempre trabalhei igual uma mula desde os 15 anos, e uma casa própria avaliada em R$540 mil, segundo a imobiliária da esquina. Até domingo passado, dia 19 de maio de 2025, eu achava que tinha uma família unida e amorosa. Hoje, uma semana depois, sei que o que eu tinha era uma filha parasita, um genro encostado e uma neta que só me procurava quando queria alguma coisa. Todos eles viam em mim apenas uma fonte inesgotável de dinheiro e serviços gratuitos, disfarçada de vovó boazinha. Mas sabe qual é o problema de subestimar uma mulher da minha geração? É que nós aprendemos a sobreviver quando sobreviver era arte de guerra. Eu nasci em 1953. Cresci sem geladeira, sem telefone, sem água encanada nos primeiros anos. Lavava roupa na mão no tanque do quintal, cozinhava no fogão a lenha que minha mãe acendia às 5 da manhã. Aprendi a costurar aos 8 anos porque roupa era cara demais para comprar nova. Comecei a trabalhar aos 15 numa fábrica de tecidos no Brás, onde o barulho das máquinas era ensurdecedor e o calor no verão chegava aos 40 graus. Criei filha sozinha, quando o divórcio era pecado mortal e vizinho apontava dedo na rua. Trabalhei em fábrica, loja, escritório, limpeza, qualquer coisa que pagasse no final do mês, sempre com um sorriso no rosto e as unhas feitas no sábado à tarde. Nós, mulheres dos anos 50, não quebramos fácil. Aguentamos enchente, apagão, inflação de 1000%, plano econômico que mudava toda semana. Aguentamos marido bêbado, chefe assediador, patroa filha da puta. Aguentamos tudo caladas, sempre com elegância, sempre com dignidade. E quando quebramos, não fazemos escândalo. Simplesmente reorganizamos as peças do jogo e começamos a jogar com nossas próprias regras. E posso garantir uma coisa: quando uma mulher da minha idade decide jogar para vencer, o barulho se ouve do outro lado da cidade. A Juliana sempre achou que eu era boba, que eu aceitava tudo porque não tinha opção, porque era velha demais, fraca demais, dependente demais para reagir. Que eu era daquelas mães que nasceram para servir e morreriam servindo, agradecidas pelo privilégio de ser úteis. Ela não sabia que eu estava apenas guardando energia, como um vulcão que fica quieto por décadas, acumulando pressão no subsolo, até decidir que chegou a hora de mostrar para todo mundo do que é capaz. O cheiro de café passado na minha cozinha italiana, aquela que comprei parcelada em 24 vezes quando me aposentei, ainda enche a casa todas as manhãs às 6 em ponto, como sempre encheu desde que me mudei para cá em 1963. Mas agora é só para mim. Uma xícara pequena, de porcelana florida, que tomo devagar enquanto escuto o jornal da CBN, no rádio de mesa que ganhei de presente de aposentadoria da escola, onde trabalhei 15 anos como secretária. O som da televisão ainda ecoa pela sala de jantar, mas agora eu escolho o que assistir. E não é mais programa infantil da Globo esperando a Beatriz chegar. O telefone ainda toca, mas agora eu decido se vou atender, quando vou atender e se a pessoa do outro lado merece minha atenção. Porque descobri uma coisa fundamental, algo que levei 72 anos para entender. Quando você para de ser útil para quem te explora,
você finalmente se torna importante para si mesma. Quando você deixa de ser a mulher que resolve os problemas dos outros, você vira a mulher que tem tempo para resolver os próprios. E quando você para de dar dinheiro para quem não merece, você descobre que sobra muito mais dinheiro para quem realmente importa, você mesma. E foi exatamente isso que aconteceu naquele domingo maldito, no dia em que a Juliana mostrou o que realmente pensava de mim. Foi o dia em que a Vera Capacho morreu de overdose de humilhação e nasceu a Vera Vingadora. E posso garantir uma coisa: a Vingadora é muito mais inteligente, muito mais perigosa e infinitamente mais satisfeita com a vida. A Vingadora sabe exatamente o que vale e não aceita ser tratada como lixo por ninguém, nem mesmo pela própria filha. Minha vida antes de domingo passado era uma rotina que nem eu mesma percebia como prisão. Acordava religiosamente às 6 da manhã, mesmo aposentada há 7 anos, porque o corpo já estava programado por 5 décadas de trabalho pesado. Primeiro o café, sempre no mesmo ritual. 2 colheres de açúcar cristal, 1 colher de leite em pó, mexer no sentido horário exatamente 10 vezes. Depois o banho, com o sabonete de glicerina que uso há 30 anos, porque não agride a pele. Em seguida, a arrumação meticulosa desta casa de 120 metros quadrados que comprei, suando sangue em 3 empregos simultâneos nos anos 80, quando os juros do financiamento habitacional chegavam a 20% ao mês. Uma casa que se tornou o quartel-general da família, que eu mesma criei e sustentei. 3 quartos, sendo um que virou depósito das coisas da Juliana, uma sala ampla onde ela fazia as reuniões de trabalho porque tem melhor internet, uma cozinha americana onde eu preparava refeições para 6 pessoas todo domingo e um quintal pequeno onde a Beatriz brincava enquanto eu virava babá não remunerada. A Juliana sempre teve a chave desta casa. Desde que se casou com o Maurício há 10 anos, minha residência virou extensão oficial da casa dela. Ela entrava quando queria, sem avisar, às vezes às 7 da manhã, porque estava passando perto e resolveu tomar café. Levava o que precisava sem pedir. Mãe, vou levar essa panela porque a minha queimou. Deixava as coisas dela espalhadas pelos meus armários, como se aqui fosse depósito público. Mãe, guarda isso aqui que o apartamento é pequeno. Mãe, deixa essas roupas aí que só uso no inverno mesmo. Mãe, vou deixar a Bia aí enquanto resolvo umas coisas urgentes. Eu aceitava tudo com um sorriso no rosto e uma pontada no peito que fingia não sentir. Mais que isso, eu achava que era assim que mães devotadas deviam ser. Disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano. Úteis para qualquer emergência, real ou inventada. Invisíveis quando era inconveniente, presentes quando era necessário. Minha própria mãe, a saudosa Dona Sebastiana, tinha sido assim com meus 4 irmãos homens. Sempre doando, sempre servindo, sempre colocando todo mundo na frente dela mesma. Morreu aos 68 anos de tanto trabalhar para os outros, de tanto se esquecer de cuidar de si mesma. Eu segui o mesmo caminho como se fosse destino genético. Trabalhei 47 anos ininterruptos. Comecei aos 15 numa fábrica de tecidos no Brás, onde ganhava um salário mínimo para operar máquinas que costuravam uniformes escolares. O barulho era infernal, as condições precárias, mas era emprego honesto, numa época em que mulher solteira tinha poucas opções. Depois, fui vendedora na Rua Santa Ifigênia, vendendo componentes eletrônicos para técnicos mal-humorados que achavam que mulher não entendia nada de tecnologia. Mais tarde, consegui um emprego numa escola municipal como secretária, onde finalmente encontrei estabilidade e dignidade profissional. Sempre juntando centavo por centavo, sempre sonhando com estabilidade financeira, sempre guardando dinheiro para emergências que nunca chegavam. Pelo menos, não as minhas emergências. As emergências da Juliana sempre pareciam mais urgentes, mais importantes, mais merecedoras do meu dinheiro suado. Quando ela engravidou da Beatriz aos 40 anos, uma gravidez não planejada que ela tratou como se fosse um prêmio da loteria, quem bancou o enxoval completo, desde o berço até a banheira, passando por roupinhas de marca que custavam mais que meu salário semanal? Eu. Quando o Maurício ficou desempregado no primeiro ano de casamento,
demitido por incompatibilidade com o ambiente de trabalho, que todo mundo sabia que significava preguiça crônica, quem pagou o aluguel do apartamento em Pinheiros por 6 meses consecutivos? Eu. Quando ela decidiu fazer um curso de designer de interiores numa faculdade particular caríssima, alegando que precisava se reinventar profissionalmente aos 43 anos, quem pagou as mensalidades de R$ 2.500 durante 2 anos? Eu. Quando eles precisaram trocar de carro porque o usado que tinham não passava confiança para buscar a menina na escola, quem vendeu o próprio Corsa 2010, o primeiro carro que comprei na vida, para dar a eles como entrada? Eu. E qual era a minha recompensa por tanto amor e dedicação? Almoços de domingo, onde eu acordava às 6 da manhã para preparar comida caseira para 6 pessoas, botava a mesa com a louça boa que só usava nessas ocasiões, limpava a casa de cima a baixo para recebê-los, lavava pilhas de louça depois que eles iam embora e ainda ouvia reclamação se a comida não estava exatamente do jeito que eles esperavam. Mãe, esse frango ficou meio seco. Mãe, da próxima vez faz mais arroz. Mãe, a Bia não gosta de cebola no feijão. A Beatriz, minha neta de 5 anos que eu amo mais que a própria vida, só me procurava quando queria alguma coisa. Vovó, me dá dinheiro para comprar brigadeiro na escola? Vovó, deixa eu assistir desenho na sua TV? Vovó, me leva no shopping para comprar brinquedo? E quando eu tentava conversar com ela sobre outras coisas, como tinha sido o dia na escola, se estava fazendo amizades, se estava gostando das aulas, ela respondia com monossílabos enquanto mexia no celular da mãe. O Maurício, em 10 anos de casamento com minha filha, nunca conseguiu ter uma conversa de 5 minutos comigo. O máximo que consegui dele foram grunhidos educados quando eu oferecia comida ou perguntava como estava o trabalho. Passava os almoços inteiros mexendo no celular. Respondia às minhas perguntas sem tirar os olhos da tela. Saía da mesa sem agradecer pela comida que eu tinha passado horas preparando. Mas eu achava que era normal. Achava que era amor de família brasileira tradicional. Achava que mãe e avó eram feitas para isso mesmo. Servir, dar, abrir mão, sorrir e agradecer a Deus pela oportunidade de ser útil para as pessoas que mais amava no mundo. A Conceição, minha vizinha há 30 anos, sempre dizia: Vera, você é muito boa, boa demais para esse mundo. Eu achava que ela estava me elogiando, que ser boa demais era uma virtude cristã. Só agora percebo que ela estava me alertando. O domingo fatídico começou como todos os outros domingos dos últimos 10 anos. Acordei às 5:30 da manhã, mesmo sendo dia de descanso, porque meu corpo não conhece folga. Primeiro, preparei a massa do pudim de leite condensado, receita da minha mãe, que aprendi aos 12 anos e ainda faço de memória. 3 ovos inteiros, uma lata de leite condensado, uma lata de leite comum, usando a própria lata do condensado como medida, 2 colheres de açúcar para a calda. Bati tudo no liquidificador, despejei na forma caramelizada, levei ao forno em banho-maria por 40 minutos. Enquanto o pudim assava, preparei o resto do almoço. Frango assado com batatas, temperado com alhos amassados, sal grosso, pimenta do reino e aquele tempero completo que compro no mercadão municipal. Arroz branco soltinho, com cebola dourada e uma pitada de açafrão. Feijão carioca refogado com linguiça calabresa, cebola, alho e folhas de louro. Salada de alface, tomate e cebola roxa, temperada com azeite, vinagre e sal. Farofa de ovos com cebolinha verde picadinha. Era 11:30 quando eles chegaram. A Juliana entrou sem bater, como sempre fazia, gritando "Cheguei!", como se fosse uma celebridade adentrando o camarim. Veio direto para a cozinha, abriu a geladeira sem pedir licença, pegou uma água gelada, tomou metade do copo de uma vez. "Nossa, mãe, que calor! Você não ligou o ar-condicionado da sala?" "Não, filha. Estava economizando energia." Mentira. Eu não tinha ligado porque ia ficar só na cozinha mesmo, terminando de preparar o almoço para eles. O Maurício entrou arrastando os pés, cumprimentou com um aceno de cabeça, foi direto para o sofá e ligou a televisão no futebol. A Beatriz correu para o quintal, gritando que queria brincar na gangorra que o vizinho tinha instalado do outro lado do muro. "Mãe, a comida está pronta?"
perguntou a Juliana, já abrindo as panelas para verificar. Que cheiro bom! Ah, fez pudim também? A Bia vai adorar. Colocamos a mesa com a louça boa, aquele jogo de pratos de porcelana que comprei parcelado em 12 vezes para ocasiões especiais. Guardanapos de pano, copos de vidro, talheres que brilhavam depois de uma esfregada com Bombril. A toalha da mesa era aquela de renda que minha mãe tinha bordado à mão nos anos 60, uma herança que eu preservava com carinho religioso. O almoço transcorreu na normalidade costumeira. Eles comeram, elogiaram a comida entre garfadas, contaram novidades do trabalho, da escola da Beatriz, dos planos para as férias escolares. Eu comi pouco, como sempre fazia, porque estava mais preocupada em servir, repor os pratos, verificar se alguém precisava de mais alguma coisa. Foi na hora da sobremesa que tudo mudou. Trouxe o pudim da cozinha com todo cuidado. Estava perfeito, firme, dourado, com a calda caramelizada escorrendo pelas bordas do prato como uma cascata açucarada. Comecei a servir. Primeiro a Beatriz, depois o Maurício, depois a Juliana. Quando estava servindo minha própria porção, minha mão tremeu. Não sei se de cansaço ou de nervosismo, e algumas gotas da calda caíram na toalha bordada. O silêncio que se seguiu foi tão denso que consegui ouvir o tic-tac do relógio de parede que ganhei quando me aposentei da escola, o barulho do ventilador de teto girando no último ponto, o som distante da televisão do vizinho transmitindo o jogo do Corinthians. A Beatriz parou de comer o pudim, os olhinhos castanhos dela indo da mãe para mim, como se pressentisse que algo ruim estava para acontecer. O Maurício fingiu que não viu nada, como sempre fazia quando surgia algum conflito familiar, apenas continuou mexendo no celular com aquela cara de quem está em outro planeta. Mas a Juliana viu. E não apenas viu. Decidiu transformar 3 gotas de calda numa catástrofe nacional. Ai, mãe! Ela exclamou com aquele tom dramático que usava quando queria chamar atenção. A senhora é mesmo uma velha inútil. Olha só o que fez na toalha da vovó. As palavras saíram da boca dela como punhaladas certeiras, cada sílaba carregada de desprezo e impaciência. Velha inútil. 45 anos da minha vida, resumidos em 2 palavras pronunciadas com o mesmo tom que se usa para repreender cachorro que fez xixi no tapete da sala. 45 anos acordando de madrugada quando ela tinha febre, colocando pano molhado na testa, dando remédio de hora em hora. 45 anos economizando na minha própria comida para comprar leite em pó, roupa de marca, material escolar caro, tudo o que ela pedia e muito do que ela nem sabia que queria. 45 anos ouvindo ela reclamar que as outras mães tinham mais dinheiro, carro melhor, casa maior, vida mais interessante. 45 anos sendo a mãe que nunca foi suficiente, que nunca fez o bastante, que nunca esteve à altura das expectativas dela. E agora, aos 72 anos, eu descobria o que ela realmente pensava de mim, na frente da minha neta, na mesa da minha própria casa, por causa de 3 gotas de calda de pudim numa toalha que podia ser lavada. Levantei devagar da cadeira, como se estivesse em câmera lenta. Senti minha pressão subir, o coração acelerar, as mãos começarem a tremer, mas não de nervosismo, de raiva. Uma raiva tão pura, tão cristalina, que por um momento achei que fosse explodir ali mesmo, na frente de todo mundo. Peguei o paninho de prato que estava pendurado na cadeira. Um que eu mesma bordei nos anos 90, com flores vermelhas e folhas verdes, e limpei a cauda da toalha com todo o cuidado do mundo. Pronto! Disse com voz estranhamente tranquila. Não manchou nada. A toalha está intacta. A Juliana revirou os olhos com aquela expressão de adolescente mal educada que ela mantinha aos 45 anos. Mãe, pelo amor de Deus, não precisa ficar dramática por causa de uma brincadeira. Brincadeira, ela chamou de brincadeira. Foi nesse momento que algo dentro de mim fez um estalo seco, como madeira quebrando. Como corda se partindo depois de anos aguentando peso demais. Como represa se rompendo depois de décadas contendo água em excesso. Tem razão, filha. Respondi com um sorriso que nasceu do fundo da alma. Não é drama nenhum. Apenas uma brincadeira entre mãe e filha. Terminei meu pudim devagar,
mastigando cada colherada, saboreando a doçura que contrastava com o amargor que sentia na garganta. Observei minha família comendo a sobremesa que eu tinha preparado com tanto carinho, conversando sobre assuntos banais como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha acontecido. Para mim, o mundo tinha mudado de cor naqueles 30 segundos. Segunda-feira de manhã, às 6 horas em ponto, acordei com uma clareza mental que não sentia há décadas. Não foi um despertar gradual, daqueles em que você vai tomando consciência aos poucos. Foi como acender uma lâmpada num quarto escuro. De repente, tudo ficou perfeitamente visível. Levantei da cama, calcei os chinelos de quarto que uso há 5 anos, vesti o roupão florido que a Juliana me deu no Dia das Mães passado, provavelmente comprado de última hora numa loja de departamento, e fui direto para a cozinha. Preparei meu café da manhã com uma precisão quase científica. Uma xícara pequena de café coado na hora, 2 colheres de açúcar cristal, uma fatia de pão de forma integral tostada com margarina. Apenas para mim. Pela primeira vez em anos, não preparei comida pensando na possibilidade de alguém aparecer de surpresa para tomar um cafezinho. Sentei na mesa da cozinha com uma caneta esferográfica azul e um caderno de receitas que uso há 15 anos. Aquele com capa de flores amarelas que comprei numa papelaria do centro. Só que desta vez não ia anotar receita nenhuma. Ia anotar a receita da minha própria libertação. Primeira lista. Todo o dinheiro que transferi para a conta da Juliana nos últimos 5 anos. Fui buscar a caixa de sapatos onde guardo todos os extratos bancários, organizadinhos por ano em envelopes pardo. Cada transferência via Pix, cada empréstimo que nunca foi devolvido, cada ajudinha que virou rotina mensal. O valor me deixou tonta. R$ 123.400 em 5 anos. R$ 24.600 por ano. R$ 2.050 por mês, na média. Mais de 2 salários mínimos mensais que saíam da minha conta para a dela. Dinheiro que eu economizava cortando na minha própria comida, comprando roupa em liquidação, usando o mesmo batom por 6 meses. Dinheiro que poderia ter virado viagens, cursos, presentes para mim mesma, investimentos para uma velhice mais confortável. Segunda lista. Todos os bens materiais que ela emprestou da minha casa e nunca devolveu. O conjunto de panelas antiaderentes Tramontina que comprei no cartão de crédito em 10 prestações de R$ 80. Mãe, vou só usar até comprar um jogo novo. O micro-ondas Electrolux de 30 litros que custou R$ 500 à vista. Mãe, o nosso queimou, depois a gente repõe. 3 jogos de lençol king size que comprei numa promoção da Casas Bahia. Mãe, guarda um para nós aí, que o apartamento não tem espaço no armário. O ventilador de teto do quarto de hóspedes que o Maurício instalou temporariamente no apartamento deles há 2 anos. Minha batedeira planetária, KitchenAid vermelha, aquela que eu sonhei 2 anos para comprar e que custou R$ 2.300. Mãe, vou fazer uns doces para vender, depois trago de volta. A televisão Samsung, de 42 polegadas da sala de jantar, que eles levaram porque a nossa pifou e não temos dinheiro para consertar agora. Calculei tudo. R$ 17.000 em bens que saíram da minha casa para nunca mais voltar. Terceira lista. Os serviços gratuitos que eu prestava semanalmente. Babá da Beatriz pelo menos 2 tardes por semana, incluindo buscar na escola quando eles não podiam, dar banho, fazer jantar, ajudar com lição de casa. Cozinheira dos almoços de domingo para no mínimo 6 pessoas. Às vezes apareciam amigos deles de surpresa. Faxineira quando eles precisavam dar uma geral no apartamento antes de receber visitas importantes. Lavadeira quando a máquina deles estava dando problema. O que acontecia suspeita e convenientemente todo mês. Motorista quando o carro deles estava no conserto ou quando eles queriam economizar gasolina para ir ao shopping, ao médico, ao banco. Empregada doméstica, secretária particular, banco pessoal, depósito gratuito e gerente de crise emocional para todos os dramas que a Juliana inventava semanalmente. Se eu fosse cobrar pelos meus serviços como profissional, babá ganha pelo menos R$ 30 a hora, cozinheira 50, faxineira 40.
Só em mão de obra eu prestava uns R$ 4.000 mensais de trabalho gratuito. Quarta lista: as humilhações sistemáticas. Esta foi a mais dolorosa de escrever, porque exigiu que eu relembrasse momentos que tinha preferido esquecer. Às vezes que a Juliana disse que eu não entendia nada de tecnologia quando eu sugeria trocar de plano de celular para economizar, sendo que eu pagava a conta dela. Às vezes que ela revirou os olhos quando eu contava alguma coisa sobre meu dia, como se minha vida fosse um programa de televisão entediante que ela era obrigada a assistir. Às vezes que ela me interrompeu no meio de uma frase para atender o telefone, como se qualquer pessoa fosse mais importante que sua própria mãe. Às vezes que ela chegou na minha casa sem avisar e reclamou que eu estava relaxando quando me encontrou descansando na poltrona, como se eu não tivesse direito ao descanso depois de 50 anos trabalhando. Às vezes que ela fez planos para usar minha casa sem me consultar. Mãe, já falei para a Silvana que o aniversário da filha dela vai ser aqui sábado. Como se eu fosse caseira contratada. Às vezes que ela levou amigos para almoçar sem avisar e ainda reclamou que não tinha comida suficiente para todo mundo. E a mais recente, que ainda doía como ferida aberta. Você é mesmo uma velha inútil. Somando tudo, dinheiro, bens, serviços e dignidade, cheguei numa conclusão matemática assustadora. Durante 20 anos, eu tinha sido simultaneamente a funcionária mais explorada e o banco mais generoso da região metropolitana de São Paulo. E minha única recompensa tinha sido o privilégio de continuar sendo explorada com um sorriso no rosto. O telefone da casa tocou 4 vezes durante a manhã. Era ela, obviamente, ligando no horário que sabia que eu estaria acordada e disponível. Deixei tocar até a secretária eletrônica atender. No celular, 8 mensagens no WhatsApp chegaram antes das 10 da manhã. Mãe, liga para mim quando acordar. Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa. Mãe, por que não está atendendo? Mãe, responde pelo menos no WhatsApp. Deixei todas no vácuo. Por 45 anos eu estive disponível para ela 24 horas por dia, 365 dias por ano. Agora ela ia descobrir como era viver sem esse privilégio. Depois do almoço, que preparei apenas para mim, um macarrão instantâneo com um ovo frito por cima, regado com azeite e queijo ralado, decidi fazer uma investigação mais profunda da minha própria vida. Fui até o quarto que um dia foi do meu ex-marido Joaquim e que depois virou escritório improvisado, onde guardo todos os documentos importantes numa mesa de madeira que comprei usada nos anos 90. Abri a gaveta onde ficam os extratos de cartão de crédito e comecei a analisar os gastos dos últimos 2 anos. O que descobri me deixou ainda mais indignada. A Juliana não apenas recebia transferências mensais, ela tinha a senha do meu cartão adicional e fazia compras online como se fosse dona do dinheiro. Supermercado online toda semana, sempre comprando produtos de marca cara. Azeite importado, queijos especiais, vinhos que custavam mais de R$ 100 a garrafa. Lojas de roupas infantis caríssimas para a Beatriz. Vestidos de R$ 200, sapatos de marca, mochilas escolares que custavam mais que meu gasto mensal com remédios. Sites de móveis e decoração. Almofadas de R$ 60 cada, tapetes de 500, luminárias que pareciam obras de arte pelo preço que custavam. Ela gastava com o meu cartão como uma ricaça, gastando a própria herança. E eu descobrindo tudo apenas agora, depois de anos financiando um padrão de vida que eu mesma nunca tive. Peguei o telefone e liguei para o banco. Bom dia, gostaria de falar com o Sérgio, meu gerente. A atendente me passou para ele imediatamente. Vantagem de ser cliente há 15 anos com conta sempre no azul. Dona Vera, que prazer ouvir a senhora. Em que posso ajudá-la? Sérgio, preciso cancelar um cartão adicional e fazer algumas alterações na minha conta. Claro, senhora. Qual seria o motivo? Questões de segurança familiar, respondi diplomaticamente. Prefiro manter maior controle sobre meus gastos. Marcamos para quinta-feira de manhã. Ele explicou que seria necessária minha presença física para alterações dessa magnitude e que eu precisaria levar documentos específicos. Anotei tudo com cuidado na mesma agenda onde marcava as consultas médicas da Juliana quando ela estava grávida.
Em seguida, liguei para a dona Eunice, do salão de beleza onde faço o cabelo há 10 anos. Um salão simples, mas limpo, no térreo de um prédio antigo na Rua Augusta, onde ela trabalha há 30 anos com a mesma dedicação e carinho de sempre. Dona Eunice, quero marcar um horário para fazer uma mudança radical no visual. Nossa, Dona Vera, a senhora que sempre foi tão tradicional, o que aconteceu? Aconteceu que decidi me modernizar aos 72 anos. Nunca é tarde para estrear uma personalidade nova, não é? Ela riu com aquela gargalhada gostosa de nordestina. A senhora tem razão, vamos fazer uma transformação completa. Corte, cor, escova, sobrancelha. A senhora vai sair daqui irreconhecível. Marcamos para quarta-feira de manhã. Ia ser o primeiro passo da minha metamorfose externa, porque a interna já estava acontecendo desde domingo. Depois liguei para o doutor Henrique, meu advogado. Um homem sério, competente, que conheci quando precisei resolver a papelada da aposentadoria e que desde então cuida de todos os meus assuntos legais. Escritório pequeno na Rua Barão de Itapetininga, mas com reputação impecável. Doutor, preciso revisar alguns documentos importantes. Testamento, procurações, essas coisas. Claro, Dona Vera. Houve alguma mudança significativa na sua situação familiar? Houve sim, doutor. Uma mudança radical de perspectiva sobre relacionamentos familiares. Marcamos para sexta-feira. Ele disse que seria bom eu levar todos os documentos que tinha em casa para fazermos uma revisão completa do meu patrimônio e das implicações legais das mudanças que eu estava planejando. O restante da tarde passei organizando metodicamente todas as coisas da Juliana que estavam espalhadas pela casa. Não com raiva ou desespero, com método científico. Como se estivesse catalogando espécimes para um museu da parasitagem familiar. As roupas de inverno que ficavam no meu armário porque o apartamento não tem espaço. Dobrei cada peça com cuidado, separei por tipo, casacos, suéteres, calças e coloquei em caixas de papelão rotuladas com minha caligrafia caprichada. As vitaminas e suplementos importados que ela comprava online e mandava entregar na minha casa. Os produtos de beleza caros que ficavam no meu banheiro porque aqui tem iluminação melhor. Os livros que ela nunca leu, mas que ficavam na minha estante para dar um ar intelectual à sala. Cada item que eu embalava era como desfazer um nó, como cortar, uma a uma, as cordas invisíveis que me prendiam ao papel de mãe escrava que eu representava há décadas. A Conceição apareceu na janela da cozinha quando me viu movimentando caixas pela casa. Oi, Vera, que organização é essa? Oi, Conceição, estou fazendo uma limpeza geral. Tirando o que não serve mais para abrir espaço para coisas novas. Que bom! A senhora sempre foi muito organizada, mas às vezes é bom renovar mesmo. Faz bem para o astral. Se ela soubesse que tipo de renovação astral eu estava fazendo. Terça-feira amanheceu com uma chuva fina que deixou o ar mais fresco e o céu cinzento. Daqueles dias que pedem café quente e música baixinha no rádio. Acordei no mesmo horário de sempre, mas com uma sensação completamente diferente no peito. Não era mais a sensação de dever cumprido que me acompanhava todas as manhãs. Era uma ansiedade gostosa, como criança esperando o presente de aniversário. Preparei meu café com mais cuidado que o normal. Usei a xícara de porcelana boa, aquela com flores azuis que eu guardava para ocasiões especiais. Torrei o pão na frigideira com manteiga, como minha mãe fazia quando eu era pequena. Coloquei uma música da Elis Regina no rádio, Águas de Março, e tomei café cantarolando baixinho. O telefone tocou 5 vezes durante a manhã. A Juliana tentando diferentes estratégias. Primeiro o fixo, depois o celular, depois ligação de número desconhecido. Não atendi nenhuma. No WhatsApp, as mensagens foram escalando de tom conforme o desespero dela aumentava. Mãe, preciso muito falar com você. Mãe, aconteceu alguma coisa? Por que não está atendendo? Mãe, estou ficando preocupada. Mãe, vou aí se não responder. Li todas sem abrir, para ela não ver que tinha sido lida. Cada mensagem ignorada era um pequeno exercício de poder. Poder sobre minha própria atenção, sobre meu tempo, sobre minha disponibilidade emocional. Às 10 da manhã, comecei a implementar a primeira fase do meu plano.
Liguei para o banco e solicitei o bloqueio temporário do cartão adicional que a Juliana usava. Dona Vera, a senhora tem certeza? Pode ser irreversível, dependendo do motivo, alertou a atendente. Tenho certeza absoluta. Motivo: uso indevido por terceiros. Em 15 minutos, recebi a confirmação por SMS. O cartão que financiava a vida de princesa da minha filha tinha sido oficialmente cancelado. Em seguida, fui até o supermercado fazer compras apenas para mim. Que experiência reveladora! Há anos eu comprava pensando na família inteira. Biscoitos que a Beatriz gostava, cerveja que o Maurício preferia, produtos diet que a Juliana consumia. Agora comprei apenas o que eu queria comer. Iogurte de morango, que sempre evitava porque a Juliana achava muito doce. Queijo brie importado, que nunca comprava porque era caro demais para o orçamento. Um vinho tinto suave, que sempre quis experimentar, mas que eles achavam bebida de velha. Flores para a sala, que nunca comprava porque gastava dinheiro à toa. Revista de palavras cruzadas, que parei de comprar porque a Juliana dizia que era perda de tempo. Gastei R$ 250 em produtos que me davam prazer genuíno. O mesmo valor que transferia para ela toda sexta-feira como ajuda para o fim de semana. À tarde, quando voltei do mercado, encontrei a Juliana sentada no degrau da minha porta. Ela estava com cara de quem tinha chorado. Olhos inchados, nariz vermelho, aquela expressão dramática que fazia desde pequena quando queria conseguir alguma coisa. Mãe, finalmente! Por que não está atendendo meu telefone? Estou aqui há 1 hora. Parei na calçada, segurando as sacolas de compras, e a observei com curiosidade científica. Como se estivesse vendo pela primeira vez aquela mulher de 45 anos que eu tinha criado e sustentado a vida inteira. Oi, Juliana. Como conseguiu sair do trabalho numa terça-feira à tarde? A pergunta a pegou desprevenida. Eu pedi dispensa. Disse que era emergência familiar. Que emergência? Você. Você que não está atendendo o telefone, não está respondendo o WhatsApp. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Aconteceu sim, filha. Aconteceu que decidi ter controle sobre minha própria agenda de comunicação. Subi os degraus da porta, passando por ela. Ela se levantou rapidamente e me seguiu. Mãe, o que está havendo? Você está agindo de um jeito muito estranho desde domingo. Abri a porta da casa, entrei, e quando ela tentou me seguir, fechei a porta na cara dela. Mãe, o que é isso? Abre essa porta! Abri a janela da sala. Oi, filha, o que precisa? Como assim o que preciso? Preciso entrar na sua casa para conversarmos. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o jeito que você está agindo, sobre não atender telefone, sobre o cartão de crédito que foi cancelado hoje de manhã. O rosto dela ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Como você soube? Soube? Filha, eu que cancelei. Por quê? Porque era meu cartão, meu dinheiro, minha decisão. Mas você sempre deixou eu usar. Sempre deixei muita coisa, Juliana. Mas pessoas mudam. Até velhas inúteis como eu podem aprender coisas novas. Vi quando ela entendeu que eu não estava brincando. Que não era birra ou drama temporário. Que alguma coisa fundamental tinha mudado na dinâmica entre nós. Mãe, eu preciso daquele cartão. Já fiz compras online que vão ser entregues. Que tipo de compras? Coisas. Coisas para casa, para a Bia. Com que dinheiro você vai pagar agora? Com o nosso. Nosso! Silêncio. Ela finalmente entendeu que não existia nosso dinheiro. Que sempre existiu apenas meu dinheiro sendo usado por ela. Mãe, não faz isso comigo. Você sabe que estou passando por dificuldades financeiras. E desde quando suas dificuldades financeiras são problema meu? A pergunta saiu com uma frieza que até me surpreendeu. Mas era uma frieza libertadora, como mergulhar em água gelada depois de horas no calor. Desde sempre, você é minha mãe. Sou sua mãe, não seu banco pessoal. Fechei a janela antes que ela pudesse responder. Fiquei observando pela cortina enquanto ela ficou mais 10 minutos na calçada, provavelmente esperando que eu cedesse, que saísse correndo para abrir a porta e pedir desculpas por ter sido malvada.
mas eu não saí. E depois de 10 minutos de teatro para uma audiência invisível, ela foi embora. E foi nesse momento, vendo minha filha se afastar frustrada da minha porta pela segunda vez em 3 dias, que senti uma sensação que não experimentava há décadas. Controle total sobre minha própria vida. A transformação estava apenas começando, e eu estava adorando cada segundo dela. Quarta-feira amanheceu com um sol forte que entrava pela janela do meu quarto como um holofote, iluminando o palco da minha nova vida. Acordei às 5:30, não porque o corpo estava programado, mas porque estava ansiosa para implementar a próxima fase do meu plano. Uma ansiedade boa, como criança na véspera do Natal. Depois do café, agora sempre servido na xícara boa, porque merecia usar o que tinha de melhor. Sentei na sala com uma folha de papel ao maço e comecei a desenhar a estratégia completa da minha libertação. Não era mais uma vingança impulsiva. Era um projeto arquitetônico para reconstruir minha vida sobre os escombros da mulher submissa que eu costumava ser. Primeiro, isolamento completo. A Juliana precisava entender que não tinha mais acesso irrestrito à minha casa, ao meu dinheiro, ao meu tempo. Que eu não era mais a extensão da vida dela, mas uma pessoa independente com vontades próprias. O chaveiro viria na sexta para trocar todas as fechaduras. 4 fechaduras novas. 2 para o portão da garagem, 2 para as portas da casa. Chaves douradas que só eu teria. Segundo, corte financeiro gradual. Não podia parar as transferências de uma vez, porque ela entraria em pânico total e faria escândalo. Mas podia diminuir aos poucos, criar problemas bancários, alegar dificuldades financeiras, como uma dieta, cortar calorias gradualmente até o organismo se adaptar à nova realidade. Terceiro, devolução de propriedades. Todas as coisas dela que estavam na minha casa iam voltar para onde deveriam estar, na casa dela. Mas de forma elegante, organizada, como se eu estivesse fazendo um favor, não uma represália. Filha, organizei suas coisas para você ter mais espaço no seu apartamento. Quarto, redefinição de limites. Chega de almoços de domingo obrigatórios. Chega de babá grátis. Chega de cozinheira, faxineira, motorista, banco pessoal. Se ela quisesse meus serviços, teria que pedir com educação e aceitar que eu podia dizer não. Quinto, reconstrução da minha identidade. Novo visual, novos hábitos, novos prazeres. Acordar quando quisesse, comer o que tivesse vontade, assistir o que me interessasse, gastar meu dinheiro comigo mesma. O plano era perfeito na sua simplicidade. Não envolvia gritos, escândalos ou confrontos dramáticos. Era uma revolução silenciosa, uma mudança de paradigma que ela só ia entender quando já fosse tarde demais para reverter. Às 9 da manhã, saí para o salão da dona Eunice. O ônibus estava cheio, como sempre nos horários de pico, mas eu estava tão concentrada no meu objetivo que nem me incomodei com o aperto. Desci na Rua Augusta, pensando que aquela seria a última vez que eu andaria por ali com cara de vítima. O salão estava vazio. Vantagem de marcar para meio de semana. A dona Eunice me recebeu com aquele sorriso caloroso que fazia eu me sentir em casa. Dona Vera, pronta para a transformação? Nunca estive tão pronta para nada na vida, dona Eunice. Cortamos 15 centímetros do cabelo. Eu, que sempre mantive o comprimento na altura dos ombros porque era mais prático, agora estava com um corte moderno na altura do queixo. Mudamos a cor. Saiu o castanho sem graça, entrou um dourado vibrante que iluminava meu rosto inteiro. Fizemos uma escova mais volumosa, sobrancelha mais definida, até uma maquiagem diferente. Quando me olhei no espelho, não reconheci a mulher que estava ali. Era eu, mas uma versão que nunca tinha permitido existir. Menos comportada, menos previsível, menos disposta a passar despercebida. Era a Vera que sempre existiu por baixo da máscara de mãe perfeita, finalmente livre para aparecer. Nossa, dona Vera, a senhora está linda, parece 10 anos mais nova. Obrigada, dona Eunice, estou me sentindo renascida. E era verdade. Saí do salão me sentindo como se tivesse trocado de pele. Na quinta-feira, fui ao banco encontrar o Sérgio para resolver definitivamente a questão financeira.
Cheguei pontualmente às 10 da manhã, vestindo uma das blusas novas que tinha comprado. Azul royal, cor que sempre evitei porque achava muito chamativa. Agora queria ser vista. Dona Vera, nossa, que mudança! A senhora está radiante, disse o Sérgio quando me viu entrar no escritório dele. Obrigada, Sérgio. Estou passando por uma fase de renovação pessoal. Fechamos a conta conjunta que eu tinha com a Juliana. Uma conta que ela usava como extensão da dela própria, fazendo transferências, pagamentos, saques, tudo sem me consultar. Sérgio, quero que todas as minhas aplicações fiquem apenas no meu nome, sem exceção. Dona Vera, posso perguntar se houve algum problema familiar? Não houve problema nenhum, Sérgio. Apenas uma mudança de prioridades. Descobri que prefiro ter controle total sobre o que é meu. Transferimos também todas as aplicações, poupança, CDB, fundos de investimento. R$ 280 mil que eu tinha juntado em décadas de trabalho e economia, e que a Juliana sempre tratou como se fosse patrimônio comum da família. Quero criar uma conta separada, disse para o Sérgio. Uma poupança especial. Para qual finalidade, Dona Vera? Para minha nova vida. Vou depositar nela exatamente o valor que gastava mensalmente sustentando minha filha. Quero ver quanto acumulo em um ano pensando apenas em mim. Saímos do banco calculando R$ 2.000 por mês, 24 mil por ano. Em 5 anos, teria mais de R$ 100 mil só do dinheiro que deixaria de dar para ela. Da agência, fui direto para uma loja de roupas que sempre admirei, mas nunca entrei porque era cara demais. Uma boutique pequena na rua Oscar Freire, com roupas elegantes para mulheres maduras. Gastei R$ 1.200 numa tarde. 2 blusas de seda, uma calça social preta, um blazer estruturado, sapatos de couro legítimo, uma bolsa que combinava com tudo. O mesmo valor que transferia para a Juliana a cada quinzena como ajuda básica. Voltei para casa carregada de sacolas, me sentindo como uma turista na minha própria vida. A Conceição estava regando as plantas na varanda quando me viu chegando. Ai, Vera, que produção! A senhora está parecendo uma artista de televisão. Obrigada, Conceição. Estou investindo mais em mim mesma. Que bom! A senhora sempre cuidou de todo mundo. Agora é hora de se cuidar também. Se ela soubesse o quanto essas palavras eram verdadeiras. À tarde, comecei a organizar sistematicamente todas as posses da Juliana que estavam espalhadas pela casa. Não com pressa ou raiva, mas com a metodicidade de quem está organizando um inventário. Cada item embalado com cuidado, separado por categoria, rotulado com minha caligrafia caprichada. Caixa 1, roupas e acessórios. 3 casacos de inverno, 5 suéteres, 2 calças jeans, um monte de cintos, bolsas que não cabiam no apartamento dela. Tudo limpo, passado, dobrado como se fosse presente de Natal. Caixa 2, produtos de beleza e higiene. Shampoos caros, cremes importados, maquiagens de marca, perfumes que custavam mais que minha aposentadoria mensal. Produtos que ela deixava no meu banheiro porque aqui tem iluminação melhor para aplicar. Caixa 3, eletrônicos e utensílios. O carregador extra do celular, fones de ouvido Bluetooth, uma cafeteira express que ela usava quando vinha trabalhar aqui porque o café fica melhor. Caixa 4, documentos e papéis. Contas que ela mandava entregar aqui para não perder. Garantias de produtos comprados no meu cartão, receitas médicas da Beatriz que ficavam na minha geladeira. Cada caixa fechada era como desfazer um laço. Como remover, uma a uma, as evidências de que minha casa tinha se tornado extensão não oficial da vida dela. O telefone tocou 7 vezes durante o dia. Todas as vezes era ela, tentando de números diferentes. Deixei todas as chamadas irem para a secretária eletrônica. No WhatsApp, 17 mensagens acumuladas. Mãe, o cartão foi cancelado mesmo? Preciso pagar umas coisas urgentes. Mãe, pelo menos responde se está tudo bem. Mãe, não faz isso comigo. Você sabe que preciso da sua ajuda. Mãe, vou aí sábado para conversarmos pessoalmente. Li todas sem abrir, para ela não ver que tinha sido visualizada. Cada mensagem ignorada era um pequeno ato de independência. Sexta-feira chegou com uma energia diferente no ar,
como se até o clima estivesse conspirando a favor da minha transformação. Acordei às 6 da manhã, não porque estava programada, mas porque estava ansiosa para receber o chaveiro e dar o passo definitivo na minha libertação. O rapaz chegou pontualmente às 8 horas, um jovem moreno, educado, que me chamou de senhora, e não fez perguntas sobre por que eu estava trocando todas as fechaduras de uma casa onde claramente morava sozinha. Senhora, vai ser 4 fechaduras novas, 2 para o portão, 2 para as portas principais, fechaduras de alta segurança, com 5 chaves cada uma. Perfeito. Quanto tempo vai levar? Umas 3 horas, senhora. A casa fica bem protegida. Protegida. A palavra soou como música nos meus ouvidos. Enquanto ele trabalhava, terminei de organizar as últimas coisas da Juliana. Encontrei até coisas que tinha esquecido que ela tinha deixado aqui. Um kit de maquiagem profissional no armário do banheiro social, 2 garrafas de vinho caras que ela trouxe para guardas para uma ocasião especial, livros de autoajuda que ela comprava e nunca lia. A Conceição apareceu na cerca quando viu o movimento. Ô Vera, reforçando a segurança? Isso mesmo, Conceição. Andaram tentando forçar a entrada aqui. Melhor prevenir. Fez bem. Tem muito malandro por aí. A senhora mora sozinha. Tem que se proteger mesmo. A ironia da situação não me escapou. Eu estava me protegendo sim, mas não de malandros da rua. Estava me protegendo da própria família. O chaveiro terminou o serviço antes do almoço. 14 chaves douradas, reluzentes, que guardei numa sacolinha plástica dentro da bolsa nova. Paguei os R$ 400 em dinheiro vivo, o mesmo valor que a Juliana sempre pedia emprestado quando estava apertada no final do mês. Depois do almoço, uma salada caprichada que preparei só para mim, com ingredientes caros que nunca comprava porque era desperdício, liguei para uma empresa de mudanças pequenas. Boa tarde, preciso transportar algumas caixas. Quantas caixas, senhora? 5 caixas grandes, de uma casa em Vila Madalena para um apartamento em Pinheiros. Quando seria? Amanhã de manhã, se possível. É um presente surpresa. Marquei para as 9 da manhã. R$ 200 pelo serviço, que eu pagaria com o maior prazer do mundo. À tarde, finalmente liguei para a Juliana. Sabia que ela ia atender no primeiro toque. Estava desesperada para falar comigo há 3 dias. Mãe, finalmente! Que susto você me deu! Por que não atende o telefone? Oi, filha. Como vai? Desculpa não ter retornado antes. Andei muito ocupada. Ocupada com o quê? A senhora não trabalha. Ocupada organizando minha vida nova, Juliana. Silêncio do outro lado. Filha, liguei para avisar que vou mandar suas coisas para o seu apartamento amanhã de manhã. Organizei tudo direitinho em caixas. Que coisas? As coisas que estavam aqui na minha casa. Roupas, produtos, objetos pessoais. Achei melhor você ter tudo no seu próprio espaço. Mas por quê? Elas estavam bem guardadas aí, porque esta é a minha casa, Juliana. Não é depósito, não é extensão do seu apartamento. É a casa onde eu moro, e eu decidi que quero ela só com as minhas coisas. O tom da minha voz era firme, mas educado. Não estava gritando nem sendo agressiva. Estava simplesmente estabelecendo limites pela primeira vez em 45 anos. Mãe, que história é essa? A senhora está agindo muito estranho desde domingo. Não estou agindo estranho, filha. Estou agindo como uma pessoa normal que tem direito a ter controle sobre a própria casa. Mas você sempre deixou eu guardar coisas aí? Sempre deixei muita coisa, Juliana. Mas as pessoas aprendem, evoluem, mudam de opinião, até velhas inúteis como eu. Mãe, para com isso. Já pedi desculpas pelo que falei. Você não pediu desculpas, filha. Você disse que foi brincadeira, mas não precisa pedir, porque agradeci muito ouvir sua opinião sincera sobre mim. Mãe, as caixas chegam amanhã às 9 da manhã. Espero que esteja em casa para receber. Desliguei antes que ela pudesse responder. Sábado amanheceu ensolarado, daqueles dias de outono em São Paulo que começam frescos e vão esquentando conforme o sol vai subindo no céu. Acordei às 7 da manhã, mas não com pressa ou ansiedade.
com uma calma profunda, como o general no dia da batalha decisiva que sabe que já ganhou antes mesmo de começar. Preparei meu café da manhã como se fosse um ritual sagrado. Café coado na hora, pão francês quentinho que comprei na padaria ontem à noite, geleia de morango caseira que uma vizinha me deu e que eu nunca tinha experimentado porque doce de manhã faz mal. Comi devagar, saboreando cada mordida, ouvindo o barulho da cidade acordando lá fora. Às 8h30, o caminhão da empresa de mudanças parou na frente de casa. 2 rapazes uniformizados, educados, que carregaram as 5 caixas com cuidado de quem manuseia objetos frágeis. Senhora, a gente entrega e pronto, ou quer que explique alguma coisa para quem receber? Apenas entreguem. É um presente surpresa para minha filha. Presente. Tecnicamente era verdade. O presente da independência dela. Eles saíram às 9 em ponto. Fiquei imaginando a cara da Juliana quando a campainha tocasse e ela visse 2 homens com caixas rotuladas, coisas da Juliana, na porta do apartamento. Às 9h15, meu celular tocou. Era ela, obviamente. Mãe, o que é isso? Chegaram 2 homens aqui com caixas das minhas coisas. Ah, chegaram? Que bom! Organizei tudo com muito carinho. Agora você tem suas coisas onde devem estar, na sua casa. Mas eu não quero essas coisas aqui. Meu apartamento é pequeno. Entendo perfeitamente, filha. Se não tem espaço, pode doar para a caridade. Ou jogar fora. São suas coisas. Você decide o que fazer com elas. Mãe, para com essa loucura. Por que está fazendo isso? Loucura? Devolver as coisas de uma pessoa para a casa dela é loucura? Você sabe que não é isso? Por que está me tratando assim? Como assim, filha? Como se eu fosse uma estranha. A palavra saiu da boca dela carregada de indignação genuína. Como se fosse um absurdo eu não tratá-la como pessoa especial que tinha direitos exclusivos sobre minha vida. Juliana, você não é estranha. Você é minha filha. Mas ser minha filha não te dá direito a usar minha casa como depósito, meu dinheiro como se fosse seu, e meu tempo como se eu não tivesse vida própria. Mas você sempre o quê? Sempre foi disponível. E vou continuar sendo. Quando eu quiser ser. Quando eu decidir ser. Não quando você exigir que eu seja. Outro silêncio longo. Mãe, eu preciso conversar com você pessoalmente. Vou aí. Não vai, não. Como não vou? É minha mãe. Sou sua mãe, não sua propriedade. E hoje não quero receber visitas. Visitas? Eu sou visita agora? Sim, Juliana. Qualquer pessoa que vem à minha casa sem ser convidada é visita. E visitas precisam ser autorizadas pelo dono da casa. Mãe, eu tenho chave. Tinha. As fechaduras foram trocadas ontem. O silêncio que se seguiu foi tão denso que consegui ouvir a respiração dela através do telefone. Você trocou as fechaduras? Troquei. Por quê? Segurança. Uma vizinha aqui perto foi assaltada. Resolvi reforçar a proteção. Mentira completa, mas dita com tal naturalidade que até eu acreditei. Mãe, me dá a chave nova. Não. Como não? Não vou dar chave da minha casa para ninguém. Nem para você, nem para ninguém. Mas eu sou sua filha. E eu sou uma mulher de 72 anos que tem direito à privacidade e controle sobre a própria casa. Mãe, eu vou aí agora. Vamos resolver isso pessoalmente. Pode vir, filha, mas não vou abrir a porta. Não vai abrir? Não. Hoje é meu dia de descanso. Não recebo visitas aos sábados. E desliguei. Passei o resto da manhã arrumando a casa. Não porque estivesse bagunçada, mas porque queria que ficasse perfeita para a nova fase da minha vida. Troquei a posição dos móveis da sala para criar um ambiente mais acolhedor para uma pessoa. Coloquei flores frescas em todos os cômodos. Organizei meus livros na estante, sem precisar dividir espaço com os volumes que a Juliana nunca lia. A casa ficou menor, mas infinitamente mais minha. Às 2h de sábado, como eu tinha previsto, a Juliana apareceu. Não veio sozinha. Trouxe o Maurício e a Beatriz numa clara tentativa de manipulação emocional. Afinal, que mãe seria capaz de fechar a porta na cara da própria neta? Eu estava lendo na sala quando ouvi o barulho do carro parando na frente de casa. Levantei devagar da poltrona nova.
aquela marrom de couro que comprei sem pedir opinião de ninguém, e fui até a janela da sala. Abri a cortina apenas o suficiente para observar. A Juliana desceu do carro com aquela postura dramática de quem está se preparando para uma batalha épica. O Maurício saiu do lado do motorista com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. A Beatriz, minha netinha de 5 anos, saltou do banco de trás carregando a boneca preferida, sem entender que estava sendo usada como escudo humano numa guerra entre adultos. Eles se aproximaram do portão da casa. A Juliana puxou a chave velha da bolsa e tentou abrir. Nada. Tentou várias vezes, forçando, como se o problema fosse técnico e não o fato óbvio de que a fechadura tinha sido trocada. Que estranho, disse alto o suficiente para eu ouvir da sala. A chave não está funcionando. Tentou a outra chave da porta da frente. Obviamente também não funcionou. Foi aí que começou o show. Mãe! Gritou, tocando a campainha sem parar. Mãe, abra essa porta! Vim com a Bia! Sua neta está aqui! Abri a janela da sala, apenas o suficiente para ser vista e ouvida. Oi, gente! Que surpresa! Mãe, por que trocou as fechaduras sem me avisar? Avisar? Por que eu deveria te avisar sobre mudanças na minha própria casa? Porque eu sempre tive chave. E agora não tem mais. Novos tempos, novas regras. A Beatriz acenou para mim com a mãozinha pequena. Oi, vovó, vim te visitar. Meu coração se apertou. A criança não tinha culpa de nada, mas também não podia ser usada como moeda de chantagem emocional. Oi, meu amor, a vovó te ama muito, mas hoje não é dia de visita. Por que não, vovó? Porque a vovó está ocupada, minha querida. Ocupada com o quê? Perguntou a Juliana com aquele tom ácido que conhecia desde que ela era adolescente. Ocupada vivendo minha vida, filha. O Maurício, que até então tinha ficado em silêncio mexendo no celular, finalmente se manifestou. Dona Vera, que história é essa? A Juliana está muito preocupada com a senhora. Primeira vez em 10 anos que ele dirigia mais de 5 palavras para mim. Que momento histórico. Oi, Maurício. Que bom saber que existe. Não precisa se preocupar comigo. Estou ótima. Mãe, a voz da Juliana subiu um tom. Abre essa porta agora. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Estamos conversando, filha. Eu aqui dentro, vocês aí fora. Conversação perfeita. Isso é ridículo. O que é ridículo, Juliana? Essa encenação, esse drama todo. Drama? Eu estar na minha própria casa é drama? Você sabe muito bem do que estou falando. Na verdade, não sei. Por que não explica? Vi quando ela percebeu que estava sendo observada pelos vizinhos. A dona Mercedes tinha aparecido discretamente na janela do apartamento do lado. O seu João, do outro lado da rua, estava fingindo que arrumava o jardim, mas claramente prestando atenção na discussão. Mãe, não vamos discutir isso na rua. Abre a porta para entrarmos. Não vou abrir porque não quero visitas hoje. Visitas? Somos sua família. E família não precisa de convite para aparecer na casa dos outros? A situação escalou rapidamente depois disso. A Juliana começou a ficar visivelmente nervosa com a audiência de vizinhos curiosos. Mas ao invés de desistir e ir embora, decidiu apelar para o drama total. Mãe, eu não vou sair daqui até você abrir essa porta. Vou ficar aqui a tarde toda se for preciso. Fique à vontade, filha, mas vai ficar do lado de fora. Isso é desumano. Sou sua filha. E eu sou sua mãe, não sua empregada. Nunca tratei você como empregada. Foi aí que algo dentro de mim estourou. Todas as humilhações, todas as vezes que fui tratada como serviçal, todas as ocasiões em que meus sentimentos foram ignorados em favor da conveniência dela. Nunca me tratou como empregada, Juliana. Vamos fazer um teste, então. Quem limpa sua casa quando você recebe visitas importantes? Quem cuida da Beatriz quando você e o Maurício querem sair? Quem cozinha todos os domingos para vocês? Quem paga suas contas quando o dinheiro aperta? Quem guarda suas coisas quando seu apartamento fica pequeno? Cada pergunta era como uma facada certeira. Vi no rosto dela quando entendeu aonde eu queria chegar. Mas isso é diferente. Isso é família ajudando família. É? E o que eu recebo em troca dessa ajuda toda? Silêncio. Vou responder.
Recebo um obrigada quando vocês se lembram. Recebo críticas quando a comida não está do jeito que vocês querem. Recebo cobranças quando demoro para responder o WhatsApp. E domingo passado, recebi um velha inútil na frente da minha neta porque derrubei 3 gotas de calda numa toalha. A Beatriz estava começando a ficar assustada com o tom da discussão. Mamãe, por que vocês estão brigando? Não estamos brigando, meu amor, respondi da janela. Estamos apenas esclarecendo algumas coisas importantes. Mãe, a voz da Juliana estava começando a falhar. Eu já falei que foi só uma brincadeira. Foi mesmo? Então vamos brincar um pouco mais. Agora é minha vez de brincar. Como assim? Agora você vai descobrir como é viver sem uma velha inútil cuidando de tudo para você. O Maurício tentou mediar. Dona Vera, acho que estão exagerando. Pessoas da família sempre ajudam umas às outras. Maurício, em 10 anos de casamento com minha filha, quantas vezes você me ajudou com alguma coisa? Ele ficou sem resposta. Quantas vezes se ofereceu para fazer compras para mim? Ou para me levar ao médico? Ou para consertar alguma coisa aqui em casa? Ou pelo menos para conversar comigo sobre qualquer assunto que não fosse pedido de dinheiro ou favor? O silêncio dele foi eloquente. Pois é, Maurício. Ajuda familiar parece ser via de mão única aqui. A Juliana estava começando a perder a compostura. Mãe, para com isso. Está fazendo a Bia ficar com medo. Era verdade. A criança estava se escondendo atrás das pernas do pai, claramente desconfortável com a situação. Você está certa, filha. A Beatriz não deveria estar assistindo isso. Por que não leva ela para casa? Porque vim aqui resolver essa situação. A situação já está resolvida, Juliana. E como resolvida? A partir de hoje, você não tem mais acesso automático à minha casa, ao meu dinheiro ou ao meu tempo. Se quiser qualquer coisa comigo, vai ter que pedir com educação e aceitar se eu disser não. Mas isso não é justo. Sabe o que não é justo? Uma filha de 45 anos tratar a mãe como se fosse propriedade dela. Foi nesse momento que a situação tomou uma direção que nem eu esperava. A Juliana, vendo que estava perdendo o controle da narrativa e que os vizinhos estavam claramente do meu lado, decidiu apelar para uma tática desesperada. Maurício, chama a polícia. Chamar a polícia para quê? Perguntou ele confuso. Minha mãe não está bem, está agindo de forma irracional, pode estar com problema de saúde mental. A acusação me atingiu como um soco no estômago, mas ao mesmo tempo me deu uma clareza cristalina. Era exatamente assim que ela via qualquer tentativa minha de ter autonomia, como sintoma de doença mental. Pode chamar, filha. Por favor, chama mesmo. Mãe, não precisa ser assim. Não, Juliana, chama a polícia. Vamos esclarecer essa situação de uma vez por todas. E, para surpresa de todo mundo, incluindo minha, ela realmente pegou o celular e ligou para 190. Polícia? Preciso de ajuda? Minha mãe está trancada em casa, não abre a porta. Acho que pode estar passando mal. Sim, idosa. Não sei se está ferida. Endereço é... 15 minutos depois, uma viatura da polícia militar parou na frente de casa. 2 policiais desceram. Um homem mais velho, experiente, e uma policial jovem. Eles se aproximaram do grupo na calçada. Boa tarde. Chamaram a polícia? Sim, disse a Juliana, imediatamente assumindo o papel de filha preocupada. Minha mãe está estranha. Trancou a casa, não quer abrir para ninguém. Estou preocupada que tenha acontecido alguma coisa. O policial mais velho olhou para cima, me viu na janela e acenou. Boa tarde, senhora. A senhora está bem? Estou ótima, obrigada. E o senhor? Bem, obrigado. Posso saber o que está acontecendo aqui? Claro. Estou na minha própria casa, em pleno sábado de tarde, querendo ter um pouco de paz. Minha filha apareceu sem avisar e está insistindo para entrar, mesmo eu tendo dito que hoje não quero visitas. O policial pareceu confuso. Senhora, sua filha diz que está preocupada com seu estado de saúde. Muito gentil da parte dela. Mas como podem ver, estou bem, lúcida e perfeitamente capaz de decidir quando quero ou não receber pessoas na minha casa. A policial mais jovem se aproximou da janela. Senhora, a casa é sua? É sim, tenho os documentos aqui se quiserem ver.
E a senhora tem algum problema de saúde que justifique a preocupação da família? Nenhum. Fiz exames médicos há 2 meses. Está tudo normal para uma mulher de 72 anos. O policial mais velho se virou para a Juliana. Senhora, sua mãe parece bem. Qual exatamente é o problema? Ela mudou as fechaduras, cancelou meu cartão de crédito, não atende telefone. Senhora, disse a policial, isso são decisões pessoais legítimas que qualquer adulto pode tomar. Não constitui problema de saúde mental. Mas o que ela sempre fez no passado não é relevante, interrompeu o policial. A questão é, sua mãe está em perigo agora? Não, mas... Está sendo ameaçada por alguém? Não. Está pedindo ajuda? Não, ela que não quer. Então não há problema policial aqui, senhora. O policial se virou para mim novamente. Senhora, a senhora quer que essas pessoas se retirem da frente da sua casa? Não é necessário um oficial. Elas vão embora quando entenderem que não vou mudar de ideia. A senhora tem certeza de que está bem? Tenho certeza. Aliás, nunca estive melhor. E era verdade. Vendo minha filha sendo educadamente repreendida pela polícia por tentar me forçar a abrir minha própria casa, eu me senti mais poderosa do que nunca. Os policiais se despediram e foram embora. A Juliana ficou parada na calçada, completamente derrotada. O Maurício estava visivelmente constrangido. A Beatriz perguntava baixinho por que não podiam entrar na casa da vovó. Mãe, a voz da Juliana saiu pequena, quase sussurrada. O que eu preciso fazer para você me perdoar? Perdoar? Filha, eu não tenho nada para perdoar. Você apenas me mostrou quem você realmente é. Agora eu estou mostrando quem eu realmente sou. E quem você é? Uma mulher que descobriu que pode viver muito bem sem ser útil para quem não a valoriza. E com isso, fechei a janela definitivamente. Eles ficaram mais 20 minutos na calçada. Eu observei pela cortina enquanto a Juliana claramente tentava encontrar uma estratégia final, uma última cartada que pudesse reverter a situação. Mas não havia nada a ser feito. A dinâmica entre nós tinha mudado irrevogavelmente e ela estava começando a entender isso. Finalmente, eles foram embora. O carro sumiu na esquina e eu fiquei sozinha na minha casa, no meu santuário, pela primeira vez em décadas, livre da obrigação de ser disponível para qualquer um que achasse que tinha direito ao meu tempo. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi cheio de possibilidades. Preparei um chá de camomila, daqueles que a Juliana sempre criticava porque chá de velha é deprimente. E me sentei na poltrona nova para processar o que tinha acabado de acontecer. Em uma semana, tinha desmontado completamente a estrutura familiar que levei 45 anos construindo. E não sentia nenhuma gota de remorso. Pelo contrário, sentia uma leveza no peito que não experimentava há anos. Como se tivesse carregado um peso invisível por tanto tempo que esqueci como era respirar sem ele. Meu celular estava silencioso. Nenhuma mensagem urgente pedindo dinheiro. Nenhuma ligação desesperada porque a máquina de lavar quebrou. Nenhuma solicitação para cuidar da Beatriz porque eles tinham um compromisso importante. Nenhuma cobrança por eu não estar disponível no exato momento em que precisavam de mim. Pela primeira vez em décadas, meu tempo era completamente meu. Levantei e caminhei pela casa, vendo cada ambiente com olhos novos. A sala sem os brinquedos da Beatriz espalhados pelo chão. A cozinha sem as panelas emprestadas que nunca voltavam. O banheiro sem os produtos de beleza caros que não eram meus. O quarto de hóspedes que voltou a ser quarto de hóspedes, não depósito de coisas alheias. Minha casa tinha voltado a ser minha casa. No domingo de manhã, acordei sem pressa pela primeira vez em anos. Não tinha que levantar cedo para preparar almoço para 6 pessoas. Não tinha que ir ao mercado comprar carne especial porque o Maurício não gosta de frango. Não tinha que passar a manhã toda na cozinha enquanto eles assistiam televisão na sala. Preparei um café da manhã só para mim. Ovos mexidos com queijo, frutas frescas, pão quentinho. Comi lendo revista, ouvindo música, sem ninguém me interrompendo para pedir favor ou reclamar de alguma coisa. O telefone tocou uma vez, por volta das 10 da manhã. Era ela, obviamente. Deixei tocar até a secretária eletrônica atender.
Nem me levantei da mesa para ver se tinha deixado recado. Passei o domingo fazendo exatamente o que queria fazer. Li um livro que comecei há 2 anos e nunca consegui terminar porque sempre tinha alguém me interrompendo. Assisti um filme francês legendado, coisa que nunca podia fazer porque filme legendado é chato, segundo a opinião geral da família. Fiz um almoço simples, só para mim, e comi na varanda, aproveitando o sol da tarde. Que descoberta maravilhosa! Domingos podem ser dias de descanso de verdade, não dias de trabalho dobrado disfarçado de reunião familiar. Na segunda-feira, comecei a explorar as possibilidades da minha nova vida. Liguei para uma agência de turismo e perguntei sobre viagens para a terceira idade. Há 15 anos, sonhava em conhecer Gramado, mas nunca podia viajar porque quem vai cuidar da Beatriz se eu não estiver? Ou, é muito caro, mãe, esse dinheiro faria falta aqui. Agora, o dinheiro era só meu, o tempo era só meu e as decisões eram só minhas. Temos um pacote lindo para Gramado em junho, disse a atendente. 5 dias, hotel com café da manhã, passeios incluídos. Quero reservar, respondi sem hesitar. R$ 2.000, o mesmo valor que transferia para a Juliana todo mês. Só que desta vez seria investido na minha felicidade. Hoje faz exatamente 1 mês desde o último domingo em que servi almoço para uma família que me via como empregada doméstica não remunerada. 1 mês desde que ouvi velha inútil sair da boca da filha que criei sozinha, sustentei a vida toda e amei incondicionalmente por 45 anos. E sabe o que descobri nesse mês? Que ser chamada de inútil pela pessoa que mais se beneficiava da minha utilidade foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque me mostrou uma verdade que eu me recusava a ver. Eu não estava sendo útil para quem me amava. Estava sendo explorada por quem me via como recurso renovável e infinito. A Juliana tentou me contactar 17 vezes na primeira semana, depois 10 vezes na segunda semana, 5 vezes na terceira, 2 vezes na última semana. O desespero dela foi diminuindo conforme a realidade se consolidava. A mãe banco, mãe babá, mãe empregada não existia mais. Não porque eu parei de amar minha filha, porque aprendi a me amar também. Ontem ela mandou uma mensagem longa no WhatsApp. A primeira que li completamente desde que tudo começou. Mãe, sei que está brava comigo. Sei que falei uma coisa feia domingo, mas você não pode me punir para sempre. Preciso da sua ajuda. As coisas estão difíceis aqui. A Bia pergunta toda hora por que a vovó não gosta mais dela. Não faz isso comigo. Somos família. Li 3 vezes antes de responder. Juliana, não estou brava. Estou grata. Você me libertou de uma ilusão que durou décadas. Quanto a Beatriz, pode dizer para ela que a vovó a ama muito, mas que amor verdadeiro não é ser disponível 24 horas por dia. É ensinar limites saudáveis. Se quiser conversar comigo, marca um horário, como qualquer pessoa educada faria. Ela não respondeu, mas sei que entendeu o recado. Estou sentada agora na minha poltrona de couro marrom, tomando um vinho que custou R$ 80. Mais do que eu gastava comigo mesma em 1 mês inteiro quando bancava a vida alheia. Estou ouvindo Elis Regina no som novo que comprei sem pedir opinião de ninguém. Amanhã vou começar um curso de pintura numa escola de arte perto de casa. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Que mentira bonita essa! Eu tinha tempo de sobra. Só gastava todo ele sendo útil para quem não merecia. Sabe qual é o grande segredo que levei 72 anos para descobrir? Não existe nada mais libertador do que parar de ser necessária para quem não te valoriza. Quando você deixa de ser útil para quem te explora, você finalmente se torna importante para si mesma. A Vera de antes era uma mulher que vivia em função dos outros. A Vera de agora é uma mulher que vive em função dela mesma. E posso garantir uma coisa. A segunda versão é infinitamente mais interessante, mais feliz e mais respeitada. Talvez um dia a Juliana entenda que o que eu fiz não foi crueldade. Foi justiça poética. Por 45 anos, fui a mulher invisível que sustentava a vida dela. Agora sou a mulher visível que sustenta apenas a minha. E se isso me faz uma velha inútil,
Então que eu seja a velha inútil mais satisfeita e bem-sucedida de São Paulo. Porque descobri que entre ser útil para quem não me valoriza e ser inútil para mim mesma, eu prefiro muito mais a segunda opção. Afinal, para que serve uma vida dedicada inteiramente aos outros se ao final você descobriu que nunca importou de verdade para ninguém? Agora, quando me olho no espelho toda manhã, vejo uma mulher que finalmente aprendeu a diferença entre amor e servidão, entre dedicação e exploração, entre ser mãe e ser capacho. E posso dormir em paz todas as noites sabendo que, aos 72 anos, finalmente descobri como é viver para mim mesma. É a coisa mais deliciosa do mundo.